Bem, pessoal, outra coisa que eu queria tentar explicar para vocês, alguns dos termos que são utilizados, principalmente nessa relação existente entre vamos dizer, na irrigação, principalmente solo-água, certo? Existem alguns termos que são bem importantes e geralmente eles são bem trabalhados e são bem descritos, né? Então eu vou descrever algum desses termos, né? Um deles é a capacidade de campo. Então, o que é a capacidade de campo de um solo? É, Bom, eu vou tentar explicar com o experimento que a gente fez, certo? Então, no experimento, o que a gente fez? A gente colocou água, certo? E a gente viu, certo, que a água passou por todo o perfil e viu que alguma parte dessa água ficou retida. Naquele momento específico lá, onde você tem a máxima, né, a máxima capacidade de retenção, e o que tem naquele solo, além de ter a água retida, ele vai ter ar também, certo? Porque ali só o que foi, a energia do solo conseguiu reter, certo? É que está ocupado por água. O restante tem ar. E isso é importante, tá certo? Quando a gente tem um solo onde existe a ocupação da água e também tem o ar, para a planta se desenvolver, isso é muito melhor, porque as raízes elas também respiram, certo? Então, nessa situação, você tem aí o conceito, a explicação do conceito da capacidade de campo, certo? Então, um solo onde você tem lá a água, né? A água passou pelo perfil, né? Naquele momento ali, e que você tem a máxima retenção de água naquele solo, isso é a capacidade de campo, certo? Então, isso é a explicação de um dos termos. Outro momento também, né? Outra explicação que a gente tem é quando o solo está saturado. Quando é que ele estava saturado no experimento que a gente acabou de fazer, né? Que foi justamente utilizando a nossa composteira. No momento que eu coloquei toda a quantidade de água, você viu que teve uma lâmina lá que se formou, né? E aquela lâmina que se formou, ela ficou retida ali porque o solo naquele momento estava saturado, certo? Não tinha, era água demais para o solo comportar de uma só vez. Então, aquele momento ali, o solo está saturado. Em que outros momentos a gente vê solo saturado, né? Nos momentos de enchentes, né? nas nossas, que Deus o livre, né? Nas nossas residências, onde você tem um acúmulo muito grande de chuvas, ou uma chuva muito forte, e aí isso excede a capacidade da água, da drenagem da água, e aí você vê uma saturação do solo. Essa saturação do solo, o solo não consegue absorver aquela quantidade de água e se formam as poças, se formam a lâmina de água sobre a superfície do solo. Então o solo ali está saturado. Isso não é uma coisa boa para a maioria das culturas, né? Porque, por exemplo, a única cultura que tem essa condição é a cultura do arroz, por exemplo. O arroz que hoje não sei em que cidade do Brasil vocês estão, mas o arroz aqui deu uma aumentada significativa no preço, né? Então, em todas as regiões do país, a única cultura assim, que suporta esse tipo de solo estando saturado, é justamente a cultura do arroz, porque já é da característica da cultura, certo? Então, isso é um solo saturado. Então, nós vimos aí, no experimento que a gente fez, que eu demonstrei para vocês, nós vimos aí duas situações onde a gente explica, né, justamente isso. Então, assim, a água quando esse outro termo também que é muito usado, que é a água disponível, quer dizer o quê? Quer dizer que é um momento em que eu tenho vamos dizer, o solo na capacidade de campo, mas aí pode ser que se passe algum tempo, tenha alguma absorção da água através da planta. Então, essa água disponível, né, ela como se fosse você tem uma quantidade ali, certo? Que fica justamente entre a capacidade de campo, e o outro ponto que eu vou falar para vocês é no ponto de murcha permanente. O que seria então esse ponto de murcha permanente? Então, a água disponível, só voltando, a água disponível ela está ali, né? Ela pode estar entre a capacidade de campo
e o ponto de murcha permanente. E o que é o ponto de murcha permanente? O ponto de murcha permanente, ou ponto de murcha, geralmente, eu acho que vocês já devem ter visto, ou já devem ter observado isso, alguns de vocês pelo menos, se não, passem a observar ou tentem observar. Quem tem gramado em casa, quem tem alguma plantinha em casa, pode ver que em algum momento, alguma hora do dia, geralmente nas horas mais quentes, você vai ter uma planta que a planta vai dar uma murchada, certo? O que acontece ali nesse momento? A planta, ela está transpirando mais do que absorvendo água. Se ela está transpirando mais do que absorvendo água, ela, como mecanismo de defesa, né, para que ela não venha morrer, né, para que alguém se sensibilize também e coloque um pouquinho d'água para ela vai murchar. Isso é um mecanismo, né, tem não sei se alguns de vocês já viram, mas na escola a gente tem lá um mecanismo, estuda em algum momento, lá não sei, no primeiro grau, você estuda a abertura e fechamento dos estômatos, né, que é justamente o que regula a transpiração das plantas. Então, isso também acontece, só que no ponto de murcha permanente, o que acontece no ponto de murcha permanente? O ponto de murcha permanente, a planta ela não consegue mais retornar. Geralmente, quando ela sente esse estresse hídrico, né, no caso, nas horas mais quentes do dia, geralmente à tarde, você vê que o gramado também, às vezes o gramado, você vê as folhas da grama retorcidas, né, parece que ela até afinou, mas não, ela tá se resguardando. Então é como se fosse esse murchamento, isso que acontece com essas plantas, pode se tornar irreversível. E isso não quer dizer também que não tenha zero de água dentro daquele solo. Pode até ter algum percentual de água naquele solo, porém, a energia que a planta precisa utilizar para retirar aquela água é tanta que ela não consegue, que ela prefere não tentar. E aí o que acontece? Ela vem a morrer. E quando, por exemplo, geralmente, né, quando ela faz esse movimento, esse mecanismo de defesa, né, para não morrer, ela vai murchar. Se ela não chegar num momento crítico, né, que existe o ponto de murcha e o ponto de murcha permanente, que é justamente o momento do falecimento dessa planta. Então, quando se tem aí só um murchamento, você coloca a água e aí a planta retoma, volta à vida, né? Ela não chegou a morrer ainda, mas se for um ponto de murcha permanente, depois que ela baixou o pescoço dela lá, ela não vai voltar mais, certo? Então são alguns dos termos que estão aí envolvidos entre a relação entre a água e o solo na irrigação, beleza? Espero que vocês tenham entendido.